Todo governo tem nos 100 primeiros dias um tempo em que o vento sopra favoravelmente. Pelo menos é o que dizem. Mas como vemos nesse episódio, há uns governos que começam jogando contra. Será o caso de Lula 3? Além disso, a gente também explica onde e quando surgiu essa ideia de 100 dias, que embora não mude nada de concreto, é simbólica para dar a cara de um governo no início da gestão. Mas antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Lula está chegando à marca de 100 dias de mandato nesse 10 de abril. Tal período, muitos dizem, é aquele em que os políticos recém-eleitos conseguem implementar suas pautas com mais facilidade, porque ainda contam com a boa vontade e o otimismo dos eleitores e do parlamento. Dito de outra forma, em teoria é a época mais favorável de um mandato. Porém, é curioso observar como evoluiu a popularidade de outros ocupantes da presidência desde a redemocratização. FHC, por exemplo, atingiu seu auge de popularidade em dezembro de 1996. Naquele mês, 47% dos brasileiros, segundo o Datafolha, consideravam o governo dele como ótimo ou bom. Índice bem inferior ao recorde de 80% de aprovação de Lula em dezembro de 2010 e inferior também aos 65% que aprovavam Dilma em 2013. Bolsonaro teve 40% como teto de aprovação em pesquisa BTG de agosto de 2022, índice menor que os tetos de Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma, e só maior que Temer, cujo teto foi de 14% em julho de 2016. Teto, ok? Agora, não sei se vocês repararam, mas nenhum dos bons resultados citados estão dentro dos 100 dias. Olha só. FHC completou 100 dias em abril de 1995. Sua melhor popularidade viria no final de 1996. Lula completou 100 dias em abril de 2003. Melhor popularidade, dezembro de 2010. Dilma teve sua maior popularidade 2 anos depois dos 100 dias. E Bolsonaro quase no final do mandato. Ou seja, sair mal avaliado desse período considerado mágico não muda muito em relação ao que virá por aí. Porém, ainda assim é um marco relevante que muitos levam em conta quando analisam os governos. Agora, sabe de onde surgiu a ideia dos 100 dias de mandato? Ela não é uma invenção brasileira, mas sim americana. Foi criada na década de 1930, mais precisamente 1933, após a eleição do democrata Franklin Roosevelt. O único presidente americano eleito 3 vezes para o cargo, de forma subsequente, Roosevelt iniciou seu primeiro mandato à frente da Casa Branca depois de um longo período de depressão econômica, iniciado com a crise de 1929. Nesse contexto, ele achou por bem mostrar de cara que o governo estava trabalhando e daí que se criou o conceito dos 100 primeiros dias. Nesse período, ele conseguiu aprovar 15 projetos no Congresso. No Brasil, no entanto, o significado desse período acaba sempre sendo um pouco diferente, sobretudo porque temos que pensar que, embora seja de fato os 100 primeiros dias de mandato do presidente, o Congresso Nacional começa seus trabalhos apenas em fevereiro. Ou seja, o período de convivência entre os dois poderes acaba sendo menor. De todo jeito, a realidade é que todos os presidentes buscam nesses 100 dias tentar dar uma cara para o seu governo. Collor, por exemplo, lançou o famoso e muito criticado Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor, logo de cara, no dia 16 de março de 1990, um dia depois de sua posse. Entre as medidas estava o famoso confisco da poupança. Um jeito bom de começar mal, né? O Lula, lá dos anos 2000, por outro lado, usou seus primeiros 100 dias à frente do Planalto para lançar o programa Fome Zero, que depois acabaria perdendo força como bandeira do governo, que o tornaria mais uma espécie de guarda-chuva de outros programas sociais, como o Bolsa Família, carro-chefe da gestão petista nos anos 2000 e 2010. Já Temer usou seus primeiros 100 dias para adotar algumas medidas para enxugar a máquina pública e diminuir a impressão de governo inchado que vinha das gestões anteriores. Cortou já na largada 9 ministérios, saindo de 32 para 23. Número mais ou menos próximo ao de Bolsonaro, que também tentou implementar uma agenda mais liberal do ponto de vista econômico nos seus 100 primeiros dias, à medida que ia abrindo espaço para suas pautas mais polêmicas, como as que alteravam a questão das armas, por exemplo. Pois bem, e Lula 3?
Bom, Lula resgatou vários programas que já existiam em gestões passadas. Alguns descontinuados, outros apenas rebatizados. O Auxílio Brasil voltou a ser Bolsa Família. O Casa Verde e Amarela voltou a ser Minha Casa Minha Vida. Retomou também o Mais Médicos, o PAC e o Luz para Todos. Parece que na cabeça de Lula e do PT houve um gap aí entre 2016 e 2023 e que basta voltar ao que se tinha que pronto, estará tudo resolvido. Aliás, talvez isso que se leia no slogan União e Reconstrução, adotado pelo governo quando cita reconstrução. Porém, aí cabe questionar se a parcela que não votou no PT e no Lula deseja de fato esse tipo de retorno ao passado. E mais, se tais medidas que deram certo por várias razões que existiam naqueles anos e não existem mais, darão certo agora. Além disso, em um cenário onde há tanta polarização, como atingir esse ideal de união? Apenas apontando o que estava errado no governo anterior ou retornando a um governo com toda a cara do petismo não parece ser a melhor maneira, né? Lula teve apoio de outros campos ideológicos contra o bolsonarismo, uniu os pais do Plano Real, Alckmin, Tebet, pessoas de diversas correntes. Seu governo, porém, parece mais com petismo do que com essa frente ampla. Haddad até está fazendo uma gestão que pode ganhar a simpatia do mercado, exemplo do que fez Palocci no começo do governo Lula 1. De todo jeito, para conseguir ampliar sua popularidade, Lula precisa obrigatoriamente romper a rejeição que possui e que tem, como demonstram pesquisas recentes, pelo menos 22% de bolsonaristas mais aguerridos. A oposição que ele enfrentou ao longo dos anos 2000 e que Dilma enfrentou nos anos 2010 não possuía, na maior parte do tempo, as características da oposição que Lula enfrentou ano passado e enfrentará agora. A oposição não encontrou apenas um líder, mas alinhou seu discurso. O bolsonarismo se tornou um ponto de unidade que os tucanos jamais conseguiram. E sim, Bolsonaro deve enfrentar muitas dificuldades com a justiça a partir de agora, mas o que ele representa está escancarado na sociedade. Lula, nas suas versões 1 e 2, nunca passou por isso. Nunca houve um cardosismo, para citar um movimento ligado ao FHC, por exemplo. O bolsonarismo, por outro lado, segue imensamente presente em nossa sociedade e apontar simplesmente o que era ruim na gestão anterior não vai a longo prazo fazer ninguém mudar de opinião, principalmente em um mundo com tanta fake news. Lula precisa de mais do que isso, e nesses 100 primeiros dias parece que ele ainda não entendeu. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, deixa seu like, comentário, ativa o sininho e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.